Olá, sejam bem-vindas a mais um vídeo no canal. Vamos aqui testar alguns produtinhos que eu realmente tenho alguma curiosidade e vamos pô-los à prova também depois para eu, ao longo do mês, ir usando. Bom, vou começar por este primer da Catrice, que é The Protector, hidratante e protetor. Porquê? Porque ele tem... é hidratante porque contém ácido hialurónico e protetor porque contém proteção de 30. Portanto, e eu achei que seria uma boa aposta, uma vez que eu uso o Always Fabulous da Bourjois e gosto imenso. Se este for tão bom quanto, temos aqui uma boa alternativa, uma vez que não encontro o outro. Estou a agitar porque ele parece ser bastante líquido. Portanto, ele vai uniformizar a textura. É um cremezinho branco, o da Bourjois é rosa. Gosto da textura. A pele absorveu. Eu tenho a minha rotina de pele feita há cerca de 1 hora, mais ou menos. A pele absorveu muito bem. Deixa alguma luminosidade e sente-se que é hidratante. Contudo, alerto-vos que é assim, é um primer de hidratante, mas que não vai substituir o vosso hidratante, porque a não ser que vocês tenham uma pele realmente muito oleosa. Mas a textura, gostei, o modo como ficou, assim, olhando a forma como ficou na pele, é muito semelhante ao da Bourjois. Este traz 22 ml. Temos um corretor para testar, o da Astra, o Long Stay, mas antes eu vou passar um pouquinho de base, e a base que eu vou usar é exatamente a da Astra. Eu gosto muito desta base e foi a base que eu retirei para usar agora no mês de junho. E vou usá-la com esponja. Quero uma leve cobertura, portanto, só para uniformizar o meu tom de pele. Eu já tinha comentado com vocês que eu tenho utilizado sérums e primers com protetor solar, ou seja, eu tinha colocado na minha rotina o sérum da Bavaria com protetor 50 e agora acrescentei mais este de 30. Vai reforçar algum espacinho que também não tenha ficado com protetor. Isto foi a rotina que eu encontrei para mim. Acho que cada um deverá adequar a rotina que mais se identifique e que a sua pele goste. Vamos ver? Agora vamos então ao corretor. Fininho. É um tonzito mais amarelado. Eu tive dificuldade na escolha dos... Este é o 02N, há um mais clarinho. E vou com a esponja acho que não tem, eles dizem que é de longa duração
tem SPF de 15 e alta cobertura. Não estou a ver essa alta cobertura. Vou fazer com o dedo. Na cobertura média, diria eu, porque eu não vejo alta cobertura. Por ter comprado um tonzinho um pouquinho mais escuro para agora, para o verão, acho que fiz bem. Sabem o que é que eu vou fazer? Vou colocar mais um pouquinho e vou deixar ficar como sempre faço, aqui assim. Mas não vejo alta cobertura, gente. Vamos ver como é que fica agora com uma leve segunda camada. Bom, vamos para a sobrancelha. Para a sobrancelha eu tenho o lápis da Bourjois na cor Soft Brown. Vou pentear. Vocês estão aí a ver é o espelho, gente. Mas para eu estar direita tive que pôr assim. Esqueci-me que tinha para pentear. Ai, ai. Porque tenho estado a usar toda a semana um que não tem. E assim. Nosso polizinho. Vamos lá, aqui. É bastante fininha, uma minha bastante fininha. E é um castanho clarinho. Vamos lá. Porque se eu gostar, eu vou mandar vir vários. Porque ficou-me super barato na Notino, gente. Muito mais barato do que até do da Catrice e da Essence. E faço stock. Gostei. É o meu tom de pelo exato. Faz traços muito precisos e fininhos. Olhem, gostei. Estão a ver? Às vezes não sei qual será o preço dele noutros sites, tenho que ver. Porque ele custou 2€ e, se não estou em erro, 49 ou 79. Portanto, faz traços muito precisos, é fininho e é exatamente o meu tom de pelo. Em termos de cor, Bourjois, já disse aqui no canal algumas vezes isso. Bourjois foi das primeiras marcas que eu me identifiquei em termos de maquilhagem, e então quando encontro alguma coisa que eu gosto da Bourjois eu fico super feliz. E da Bourjois, portanto, mas não é novidade, é o gel, que eu gosto também imenso. Ele tem um aplicador bastante fininho e o próprio produto pode ser usado sozinho, pode ser usado só assim para fixar e dar um tonzinho mais. Ele aguenta todo o dia. A diferença é que a Bourjois agora é mais difícil de encontrar. Tirando em sites, não, vocês já não veem muito. Bom, vou aqui com o dedo tentar integrar o corretor. Para o inverno tem que ser a cor mais clarinha.
gosto do... Mas continuo a achar que não é alta cobertura, é uma cobertura média construível, tal igual como eu estou a fazer aqui. Mas tem uma textura muito fininha, que vocês conseguem trabalhar muito bem. E agora venho com a esponja e integro. Tenho aqui evitar de colocar produtos na pálpebra. Produtos cremosos. Bom, vamos testar o pozinho seda. É um pó que diz que suaviza as imperfeições e elimina o excesso de sebo. É um pó que contém mica e zinco, mas não contém talco, ok? Ele tem um espelhinho e tem esta cor. A minha cor é a 100. E eu vou começar por um puff. Em termos de... É um pó muito sedoso, realmente. Tirei um pouquinho e ele fez quase tipo filtro. Acho é que a cor é muito escura e é a mais clara. Isso é o que eu acho. Escureceu logo ali a zona da olheira. Para mim já é um não para a zona da olheira, só em mesmo nem pleno verão, porque esta é a cor mais clara, é a 100, e escureceu a zona da olheira. Faz-lhe um filtro, mas escureceu a zona da olheira. E eu gosto de iluminar a zona da olheira, ok? Agora vou com um pincelinho para todo o rosto, sim, mas para é realmente bastante sedoso, deixa a pele com tipo colocar um filtro, não é? Uma peliculazinha, mas alerto-vos que a cor 100, para quem for clarinho, escurece a zona da olheira, porque devia haver uma cor mais clara ou então uma cor transparente, portanto o branco, porque ele escureceu. Mas ficou lisinha a pele. Ok? Portanto, alertos para isso. É um pó extremamente fininho, mas que devido à sua cor, é devido à cor, portanto, e é a cor mais clara, acontece isso. Bom, não tenho nada de novo em termos de blush. Vou utilizar um blush e depois voltamos. Eu também coloquei muito pouquinho, portanto não... Este pó, para quem tiver pele seca, bem quem não gostar de ver aquele acabamento em pó, certamente que será um bom produto. Mas na zona da olheira, quem for branquinho como eu, é que acaba por notar a diferença. E agora por cima vou utilizar este blushzinho iluminado que já utilizei com vocês, que é o da Lovely. Ele dá para construir em cima do blush em creme.
logo saudável. Agora vou utilizar um pouquinho de primer, porque vou utilizar uma paletinha, estou a utilizar o neutral da Kiko. Vou fixar a maquilhagem. Sabona de seda para fixar. Já que é um pó fininho e é mais escurito, faz logo ali um filtrozinho. Bom, vou utilizar esta paleta da Mua, que é neutral. E vou começar com esta sombra mais clarinha por toda a pálpebra. Vou buscar esta segunda mate, segunda não, terceira sombra, mas é a segunda mate, que é aquelas sombrinhas que eu gosto. Ela é um pouquinho poeirenta, também fui com muita seda ao pote. Estas paletas assim pequeninas são maravilhosas, ainda mais aquelas que são neutras, que é o caso desta, que dá com qualquer tipo de maquilhagem que vocês queiram fazer. Uma maquilhagem mais intensa, uma maquilhagem mais simples. Portanto, uma coisa bem simples. Estão a ver? Esfumar, esfumar. Máximo de esfumar. Vou-vos fazer swatches das duas brilhantes, que são maravilhosas. Olhem. Uma é mais rosada, a outra é mais champanhe. Vou pegar nesta e colocar assim. A segunda. Estão a ver? Bastante se faz aqui um look. Elas têm uns reflexos muito bonitos. Vou à mais escurinha, portanto à castanha mais escurinha. E vou usar a modo de eyeliner. Sabem que isto é tudo uma questão de gosto, não é? E venho e sujo cá em baixo, mesmo rentinho, porque este é um pincel de eyeliner bem fininho. Um castanho bastante bonito. Nem dá para vocês se calhar apreciarem. Primeiro vou usar o lápis castanho da Sephora. Vou esfumar aqui mais um pouquinho. Um look bem simples. Agora, máscara de pestanas Bubble Colossal da Maybelline.
um aplicador diferente. E vamos ver como é que isto funciona. Não coloquei primer. Ele é tipo a espiral, o aplicador. Faz-me lembrar uma que já houve da L'Oréal há muitos anos. Não desgosto, mas não vejo muita coisa. Ela está recém-aberta, ok? Uma primeira camada, não vejo muita coisa. Vou fazer uma camada deste lado e depois voltamos para este. Segunda camada, mas retirando aqui um bocado o produto, ok? E vamos lá novamente. Porque o aplicador tem muito produto nas cerdas e isso pode não ser mais viável. Ver, ela deixa uma pestana até bastante, como direi, nota-se a pestana, percebem? Nota-se a pestana, mas se eu for com tudo o que está no aplicador quando sai de dentro da máscara de pestanas, isto vai ficar estranho, porque é muito produto. Estão a ver? Ele dá algum volume, dá alguma curvatura. Trabalhava com duas, uma com o que têm no próprio aplicador, não voltem para trabalhar a pestana, não voltem a colocar o pincel no aplicador. O que têm é suficiente para. Não desgosto. Não desgosto. Agora, outra vez, retirar o excesso, porque realmente as cerdas, ao serem tipo a espiral, vão trazer muito produto.
e vou dar mais uma passagem deste lado. É de cerdas naturais de toda a vida e não de silicone, portanto não é plastificado. E eu gostei, olha. Vou utilizar, sem colocar o aplicador nas pestanas inferiores, sem colocar o aplicador porque, como digo, traz muito produto e isso pode ser depois tomates. Aqui assim, porque gostei. E eu não estava a pensar dar nada por esta máscara, realmente. Eu vou utilizar este batom Say It Matte da Gabriel Salvete e é o 03. É um rosadinho muito bonito. Gosto da cor. Não é mate, portanto aquele mate resseco, não. Não tem aquele glossy, mas é um mate bastante confortável. Deixa lá bem muito bonito, a cor é lindíssima. Por acaso gostei. Eu vou completar o pedido em termos de preço, mas gostei. Vamos falar aqui um pouquinho dos produtos. Vou começar por falar do primer. Eu gostei da textura do primer. Achei em termos de textura muito semelhante, então, como eu disse, ao de Bourjois. É um primer que é hidratante, contém ácido hialurónico e acaba por ter, ao ter ácido hialurónico, ajuda na hidratação da pele, assim como ao ter protetor solar, ajuda também a manter a pele protegida. Gostei, portanto, ele tem só 22 ml, como eu disse, e o da Bourjois tem 30. Pronto, mas também é uma grande diferença de preço de um para o outro, ok? Mas gostei, portanto, e o da Bourjois não está neste momento à venda, portanto vou continuar a usar porque gostei, essencialmente com uma base que seja mate, portanto gostei imenso. Depois, o corretor da Astra, o Long Stay, que dizem que é um corretor de longa duração, com SPF de 15 e que tem uma alta cobertura. Eu não o vejo como uma alta cobertura, vejo como uma cobertura média. A minha olheira ficou corrigida, mas ainda se vê aqui um pouquinho portanto, o escuro da minha olheira, portanto aquele rocheado. Contudo, é assim, se eu colocar mais um pouco, poderá eventualmente pesar. Portanto, é uma textura ligeira, em termos de textura, é uma textura cremosa e fininha, é isso que eu queria dizer, mais fininha, e que realmente corrigiu bem, mas tenham em conta que alta cobertura não, é uma cobertura média construível. Depois, o pó efeito seda do Mercadona da Deli Plus. É um pó que tem mica, tem zinco, não tem talco e diz que é para, no fundo, suavizar as imperfeições e eliminar o excesso de sebo.
O que é que eu gostei? Gostei da textura, uma textura muito fininha que vocês tocam e é assim um pozinho mesmo muito fininho. Acho muito semelhante em termos de textura a um da Kiko, de edição limitada. Contudo, tem a cor mais clara, que é a 100, e escureceu-me a zona da olheira. Portanto, o tom 100 para pessoas clarinhas é demasiado escuro. No entanto, na olheira tem esse, para mim, senão, mas no rosto solou sem deixar a pele com aquele efeito seco, com aquele efeito pó. Não, está suave, parece que a pele ficou com um filtro aveludado. Depois, o lápis de sobrancelha da Bourjois, o Brow Reveal. Adorei, portanto, adorei o tom, é mesmo o meu tom de pelo, é muito fininho, faz traços muito fininhos e precisos e gostei, certamente que vou voltar a pedir mais porque gostei e dado o preço, como eu disse, não chegou aos 3€, compensa imenso. Depois, paletinha. Paletinha, as sombras mate são um pouquinho poeirentas, portanto, mas estamos a falar de paletas de 3€ e pouco. Tem 5 sombras, 3 mates, 2 com shimmer. As shimmers são maravilhosas, é que eu tenho no olho, portanto, por toda a pálpebra móvel e eu acho que fica maravilhoso. Portanto, têm uma sombra cor baunilha, para toda a pálpebra, têm um tom de transição e têm um tonzinho para escurecer que eu usei a modo de eyeliner e que, perfeito, uma cor bastante escurinha, bastante intensa. Vocês, se quisessem que para isto ter uma durabilidade ainda maior, podiam pôr um pouquinho, uma gotinha de Duraline e o eyeliner certamente que ia ficar mais intenso ainda, que embora eu quisesse mesmo era este tom de castanho e não saísse do sítio, portanto gostei e não escureci o canto externo, acabei por utilizar também aqui rente às pestanas inferiores e o olho ficou maravilhoso. Portanto, uma paleta bastante barata que no fundo, para quem gosta de tons neutros, tem aqui tudo. Portanto, tem duas com brilhantes, até com glitterzinhos, são glitterzinhos muito finos. A sombra trabalhou-se muito bem, a mate, e eu gostei e recomendo. Portanto, meninas que estão sempre a perguntar, estou a iniciar a maquilhagem, uma paletinha assim, pequenina, que tenha todos os tons neutros, está perfeito. Depois, máscara de pestanas. A máscara de pestanas eu não estava a dar nada por ela. Adorei. Sendo que retiram o aplicador uma vez, retirem, colocam e quando forem utilizar uma segunda camada, tirem bem o excesso, porque senão ela vai ganhar grumos e vai ficar bastante produto nas pestanas e depois não vão consegui-la trabalhar. Eu gostei, tenho 2 camadas, sendo que a segunda não voltei a tirar nada do aplicador, portanto tirei os excessos todos e gostei imenso. Deu-me volume e deu-me curvatura, que era aquilo que no fundo eu preciso sempre, porque como disse, as minhas pestanas são retas e gostei da forma como ficou. E acho que temos aqui uma máscara de pestanas para nos próximos tempos estarmos a usar. Agora estou a usar uma outra estou a usar a da L'Oréal, mas no mês seguinte vou pôr a uso esta porque gostei do efeito nas minhas pestanas. E para finalizar, o batom, que diz que é um batom mate, porque não tem aquele efeito glossy, é um batom mate confortável, muito bonita, a cor é lindíssima, um rosado empoeirado, portanto não é excessivo, não marca as minhas linhas do lábio. Podia ter utilizado um lip liner, mas foi assim ao natural e a cor é Sincerely,
da gama Say It, muito bonito. É uma cor muito, muito bonita. Para quem gosta destes rosas assim mais escurinhos, está um look perfeito. Gostei imenso de todos os produtos, não houve nenhum que eu não gostasse, ainda bem, porque quando testamos produtos e vemos que no fundo são aquilo que nós tínhamos enquanto expectativa, está ótimo. Bom, vou deixar os produtos que usei de novos mencionados na caixa de informação. Se tiverem alguma dúvida, coloquem, que eu estarei aqui para vos responder. Um beijo no vosso coração e vamos nos encontrar no próximo vídeo.